Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom estarmos em mais uma classe da Escola Sabatina. Nós estamos numa lição maravilhosa, você já estudou a lição 1, já estudou a lição 2, e nós estamos numa lição maravilhosa, a 3, fantástica, e agora nós vamos para a lição 4, que vai tocar um tema assim apaixonante sobre Deus. Nós, às vezes, temos com a sociedade, ou trazemos na nossa cultura uma mentalidade um pouco diferente do Deus bíblico. Temos, às vezes, um raciocínio muito lógico, às vezes muito angustiante de um Deus que não se preocupa nem comigo e nem com você. Mas hoje nós vamos aprender o que a Bíblia fala desse Deus maravilhoso que nós temos lá no céu. Vai ser muito bom. Nunca esqueça, hein? Compartilhe o nosso canal, compartilhe o que você aprende aqui, compartilhe conosco aquilo que você teve de bênção, de alegria, compartilhe também com seus amigos o que Deus tem feito na sua vida, tanto pessoal, emocional, como familiar, certo? E é muito bom ter você aqui, tá bom? Dá o seu like quando você puder, certo? É isso mesmo? E não se esqueça de sempre dizer para os teus amigos, ó, nós temos um canal lá de uns rapazes lá, gente boa, de um pessoal lá de IASD Varginha, é isso, né? IASD Varginha, que você vai ter lá lições, vai ter culto, vai ter toda uma programação já gravada e as nossas também da classe da Escola Sabatina. Não esqueça disso. E outra coisa, hoje eu tenho o prazer de ter aqui, ó, um que já é figurinha carimbada aqui, a outra que vem só quando a gente se implora muito, ela chega aqui porque é muito ocupada, tá? Como é que você está, Flávia? Estou bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui, tá bom? É ótimo. É sempre muito bom estar aqui. E com um tema novo, né, da lição, um trimestre novo, um ano novo. Então, com novos aprendizados aí na palavra de Deus. E esse tema aqui em particular, Flávia, tem alguma coisa que você é e eu e Elton não podemos ser, né, Elton? É. Mãe. Ainda bem, né? Não, de jeito nenhum. Deixa os outros que querem nós, não, né? Não ia dar conta. Não dá de jeito nenhum. E você, Elton, você está bem? Eu estou ótimo. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Kevin, com a Flávia, com você. E na certeza que Deus está conosco aqui, né? Amém. E os nossos amigos também que nos assistem, que Deus abençoe muito. Amém. Eu quero dar um abraço lá bem para a dona Zária, para o seu João. Ó, Deus abençoe vocês. Kevin, você está joia, Kevin? Está aqui o Kevin com a gente, é o nosso diretor de tudo aqui. E você aí, que é o nosso amigo, que é o nosso aluno, que é o nosso professor, que é o nosso companheiro da classe da Escola Sabatina. A lição desse trimestre, falando sobre o amor e a justiça de Deus, ela está maravilhosa. E o mais importante dela é saber que Deus ama cada um de nós, independente daquilo que somos. O resultado final é a escolha que fazemos, mas o amor de Deus independe das escolhas. Mas nunca esqueça, o resultado final é a escolha que fizermos, salvação ou perdição. Mas Deus nos ama incondicionalmente. E hoje, em particular, nós vamos tratar do tema um Deus apaixonado e compassivo. Só que, Flávio, antes da gente começar a lição, falar desse Deus apaixonado e compassivo, você pode fazer uma oração por nós aqui, pela nossa lição, e também pelos nossos amigos, porque tem amigos que nos assistem que têm, às vezes, dificuldade, alguma doença, algum problema, e às vezes tem algum desejo que quer que Deus responda. E enquanto a Flávia estiver orando, você aí, ó, se liga conosco aqui, ore junto, nós vamos estar aqui intercedendo por você e você por nós, e Deus vai responder cada vez mais a nossa oração. Fechado, então? Você ora para nós? Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de aprendermos juntos. Que Seu Santo Espírito se faça presente aqui, com aqueles que nos assistem também, Senhor, que têm o desejo de aprender mais de Ti, compreender esse amor infinito que o Senhor tem por todos nós. Senhor, aqueles que nos assistem, se passam por alguma dificuldade, enfermidade, conflito nas suas vidas familiares, que eles possam encontrar refúgio nessas palavras ditas aqui hoje, porque o Senhor é um Deus de amor, compassivo, misericordioso e que está disposto a acolher a todos. Que o Senhor se faça presente aqui e nos lares desses que nos assistem também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a lição de hoje, vamos dizer que nós vamos recapitular aqui, aquela que você já estudou, que você que tem lição, e aquela que nós vamos recapitular juntos. Ela vem trazendo um tema assim muito interessante, por quê? A imagem que às vezes nós temos de Deus é uma imagem distorcida de quem é Deus, certo? Nós temos uma imagem, às vezes, de um Deus de pedra. Não sei se vocês já tiveram essas imagens de Deus. Certo? Parece aquele santo que está lá, intacto. Você pode sofrer, você pode chorar, você pode sorrir, ele vai estar intacto. Vocês já tiveram essa imagem de Deus alguma vez?
Sim, eu falo que quando nós não nos aproximamos, abrimos para estudar a palavra de Deus, nós corremos o risco de conhecer um Deus que os outros nos apresentam. E um Deus que os outros nos apresentam nem sempre é o Deus que se revela na palavra dele. Então, é por isso que é interessante você buscar, para você compreender e conhecer esse Deus de fato, para que não te apresentem um Deus que é uma representação para uma pessoa, né? Não é o Deus real bíblico, né? Exatamente. Em contrapartida, nós temos as Odisseias, que é aquelas literaturas gregas, os deuses gregos. Só que os deuses gregos trazem as características humanas, né? E eles colocam naquele Deus. Então, assim, às vezes nós, cristãos, nós queremos colocar um Deus que não é o da Odisseia, o Deus que tem toda irrita, quer matar, nós quer fazer fogo, botar... E não quer também ter o Deus da pedra. E às vezes a gente tem aquela dificuldade, que Deus que eu adoro? Quem é esse Deus? E essa lição em particular, o verso dela eu acho fantástico, que a gente está lá em Isaías 49, verso 15. Um verso maravilhoso. Por ser um verso maravilhoso, eu não vou ler hoje, vou deixar uma mãe ler esse verso. Então, Flávia, lê para nós esse verso, e a partir desse verso nós vamos tentar delinear um pouquinho. Ninguém conhece Deus, ninguém. Nós conhecemos aquilo que Deus revelou. Então, nós vamos tentar um pouquinho da revelação de Deus, ver que Deus é esse que é apaixonado por mim e é compassivo. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Responde para nós. Deus aqui, ele compara, né, o amor dele a um amor que ele é o quê? Muito presente na vida da maioria das pessoas, né? Com algumas exceções, mas que se faz presente. É uma figura presente na vida de todas as pessoas, que é a figura materna, né? Uma mãe. Então, durante muito tempo, nós tivemos essa figura como o de amor sublime, apesar que nós vivemos tempos, né? Mas o Senhor, mesmo assim, sabendo que se tratava de um amor que poderia falhar, porque eram de humanos, ele fala, mas mesmo se ela vier esquecer, eu não esquecerei. Tá, eu posso tocar no assunto que nós estávamos conversando antes, de uma ausência que você teve na tua vida? Sim. Pode. A Flávia, eu fiquei sabendo hoje disso, a Flávia ela diz que essa figura pai e mãe, aqueles que... os progenitores, como é que fala? Progenitores, né? Uhum. Ela não teve a ausência, mas teve sim um pai e mãe depois que cuidou de você. Você hoje é mãe. Você teve essa ausência da mãe. Hoje você é uma mãe para suas filhas, que a gente conhece, são filhas lindas. Os rapazes que estão solteiros, se quiser, pode vir aqui, eu dou o endereço, tá? Mas tem que vir aqui na igreja para pegar o endereço com a gente, né, Elton? É verdade. Você apanha dela, hein? Vem cá, o que é amor de mãe por um filho? Como eu falei com você, eu não tive essas figuras presentes na minha infância. Então, você fica com aquela ausência. Quando você lê esse verso, tem outras pessoas também que, por várias circunstâncias, vivem nessa situação de não ter essas duas figuras presentes, que ele fala, depois nós vamos ver mais na frente, que fala do pai também, né? Do pai e da mãe, mas especificamente da mãe, que é essa figura que ela tem grande importância na nossa vida, na nossa criação, na nossa educação. Faz muita falta quando você não tem ela presente. Mas, mesmo você não tendo, com o passar do tempo, que depois eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, tive a oportunidade de compreender o amor que ele tinha por mim, eu entendi. E depois que ele ainda me deu uma família de presente, que eu gerei as minhas filhas, eu tenho, hoje em dia, de fato, palpável esse amor na minha vida. Se então, alguém assim, tocar ali, como é que fica essa mãe? Exatamente, a gente perde os eixos, né, por causa dos filhos. Então, a gente tem todo aquele amor. Você, pelos seus filhos, você tem a convicção. Eu morreria por elas, eu daria a minha vida por elas, porque você ama elas de forma incondicional. Mesmo que eles façam coisas que te entristeçam, você os ama. Então, assim, a compreensão, quando o Senhor ele traz para a gente assim, essa figura materna, para que você possa aí, ter um vislumbre do que é o amor dele, porque não é exatamente, mas é o mais que nós chegamos o mais próximo aqui, de ser incondicional, infinito e capaz de várias coisas. Mas mesmo esse amor que ele nos traz aqui, que é um amor que pode falhar como humano, mas o dele não falha. Um amor grande, né? Elton, você e agora, como é que a gente fica perto da Flávia para tratar do assunto do amor de mãe? Mas falou tudo, né? Então, mãe é mãe, né? Como se diz, né? Mas aqui fala, mesmo que ela venha se esquecer,
né? Que pode acontecer de esquecer, não pode? Pode acontecer, né? Porque o ser humano é falho, né? O amor que mais se aproxima nessa terra de pecado, de tantas coisas ruins, é o amor de mãe, né? Que se aproxima do amor de Deus mesmo, muito distante da grandiosidade desse amor de Deus, né? Mas é o que mais se aproxima. Então, assim, é muito bom a gente saber que existe um Deus que não esquece de nós. Ele assim, é um Deus que ele nos ama de maneira que pode acontecer o que for. Ele não vai falhar conosco, né? Flávio, como é importante a gente chegar para as pessoas que tiveram assim, essa experiência triste que você teve de ter ausências e garantir para elas, né, que Deus está ali presente, né? Imagina. Mesmo que não seja naquela figura, que eles não tenham presente na vida deles, mas eu gosto também que eu li assim, como você poderia apresentar Deus para as pessoas? Ele pode ser um amigo fiel, né, que ele ama, ele é um restaurador também, porque eu não tive, mas eu sempre quis muito ter. Hoje em dia eu tenho uma família. Primeiro ele me deu uma família, que é a família quando a gente, de irmãos. Para mim a família adventista foi uma família que me acolheu, eu me senti acolhida. E depois que eu fui compreendendo a palavra dele, eu vi que eu sempre fui acolhida, na verdade. As pessoas que cuidaram da minha educação me acolheram, né? Dentro das circunstâncias e das possibilidades que eles tinham, eles me deram o que eles podiam dar. Depois eu senti acolhida quando você chega na família adventista. Depois ele faz o quê? Ele restaura ainda toda essa ferida que talvez você tenha daquela ausência e fala assim, não, agora eu vou restaurar e vou te dar uma família também, porque você compreenda aquilo que eu sinto por você. E foi quando a gente tem a nossa família. Então, você pode compreender o amor que ele tem e ele é capaz de restaurar e curar feridas, porque é um Deus que se importa com você. Então, ele importa com o que acontece com você, né? Claro. A circunstância que você vive. Então, se você diz que Deus se importa comigo, Elton, quer dizer que Deus se importa com cada emoção que eu tenho? Claro, né? Com cada uma. E você vê que é um amor profundo e sincero de Deus, né? Por nós, por cada um de nós. E cada emoção que nós temos, ele sabe o que é e vai fazer o melhor por nós. Eu gosto muito, quanto mais a gente lê a Bíblia, por exemplo, a gente vê mais desse amor de Deus, né? Eu gosto muito daquela passagem do filho pródigo, né? Ah, sim. Eu acho assim, fantástico que Jesus falou lá, né? É uma expressão, ele usou uma expressão humana para demonstrar um amor perfeito de Deus, que o filho vai, né? Pede os bens do pai, a parte dele, abandona o pai, vai e vive a vida toda desregrada, mas quando ele volta, Deus o acolhe, o pai acolhe como? Com um abraço, beijo, carinho, com alegria. Apesar de tudo de errado que ele fez, toda traição com o pai, mas ele o acolheu com uma grande alegria. E Deus é assim conosco, nós erramos, falhamos, e nós, quando vamos a Ele com sinceridade de coração, arrependimento, Ele nos ama e nos abraça e nos acolhe. Eu vou explorar um pouquinho esse assunto da questão da mãe, questão do amor de Deus, porque daqui a pouco a gente vai passar para Oséias, algumas coisas aqui, a figura ela dá uma ampliação, assim, questão de pecado, mas vamos lá. Eu vejo lá em casa, o El também deve ver na casa dele, certo? Você é mãe, não esquece, né? Você não vai ver o que a gente vê, né? Porque a gente vê vocês. Quando acontece alguma coisinha com os filhos da gente, nós pais, nós procuramos, nós somos os racionais, né? Não, isso aqui eu não vou fazer. Dali 2 minutos, o que acontece, Elton? Quem está perto de nós? Não, faz sim, que custa fazer? Não é assim? É verdade. Lá em casa é assim. Uhum. Então, às vezes, nós, pais, a gente fala assim, mas por que ela vai querer fazer isso se a gente às vezes não entende? E casado com a mulher, que é a mãe dos filhos, nós somos pais, amamos eles também. Mas eu vou falar assim, é bom a gente entender que o amor de Deus é esse amor. Esse amor que vai uma milha a mais. Isso me lembra de uma história, Flávia, de uma mãe adventista que perdeu o filho para a droga. Então, o que acontecia? O pessoal vinha cobrar o dinheiro dela, ela pagava, ela cobrava, porque o filho usava, ela cobrava, e ela tentava levar o filho para a clínica, não ia. Aí tal, um dia o pastor falou assim, mas irmã, se a senhora fica pagando, mas ele é meu filho. E ela, assim, ela sofria ameaça de morte, o pessoal entrava na casa dela, arrancava as coisas dela, sabe, Elton, assim, arrancava tudo que ela tinha. Mas ela tinha aposentadoria, que o marido morreu, deixou uma ótima aposentadoria para ela. Um dia o filho dela ficou devendo, só que deu problema lá no lugar da droga. O que os caras fizeram? Mataram o filho dela antes que chegasse em casa. Aquela mulher estava num desespero no velório.
E a questão era a seguinte, o pastor falou, mas irmã, o que aconteceu? A senhora fez tudo para o filho? Não, pastor. Se eu soubesse que ele tivesse devendo, olha só, se eu soubesse, eu teria ido lá, pago, meu filho estaria vivo hoje. Ou seja, o amor da mãe é um amor que a gente não entende. E quando a gente vê, por exemplo, Oséias falando a questão do amor que dói de Deus, pela tristeza de ver um filho que se perde. Não é bom saber, que você tem um Deus que te ama desse jeito? Poxa, como é bom. Isso aí faz a gente ficar seguro, né? Porque a gente precisa disso, né? Porque o amor humano, ele é falho, né? Você pode ser uma mãe, a mãe falha, o pai falha, mas a gente tem a segurança de um Deus que não falha conosco, né? Ele é profundo, sincero, e não tem egoísmo nesse amor dele, né? Não tem aquela coisa assim, isso é meu, aquela coisa. Não, é um amor verdadeiro, né? Isso faz a gente ficar feliz, seguro, contente e fazer o que com o nosso próximo? Amar o nosso. Igual, né? Porque a gente vai pegando isso de Deus, esse amor, isso vai trazendo para nós uma convivência melhor com o nosso semelhante, dentro de casa, no trabalho, onde for, né? E como é que a gente consegue fazer isso? Estudando o quê? A palavra de Deus, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o amor de quem? De Deus por nós. Agora, Satanás quer impedir isso. Quanto mais cruel for o Deus apresentado para nós... É um tal de falar, Deus quis isso, Deus fez isso, trouxe isso, Deus mandou. Pegou fogo no lugar, Deus jogou fogo. Quer dizer, Deus, tudo que é ruim, né, de punição, de coisa, mas não é, consequências. Do né, pecado. Do pecado. Deus é um Deus de amor. Agora, a gente tem que saber que Ele é o quê? Ele é justiça também, né? Então, até na semana passada nós falamos muito de amor e justiça. Pois é. Como ela acompanha, como ela anda junto, né? Não devemos esquecer isso. Agora, vem cá, uma coisa interessante que tem na parte de segunda-feira são figuras com que Deus... Porque Deus ele procura se mostrar na Bíblia como um Deus relacional. Ele aqui, no verso, ele falou que o amor dele é como o amor de uma mãe. Só que, na Bíblia, ele é o nosso pai. Olha que coisa interessante. Ou seja, ele protege, tem a força de um pai, mas ele tem o amor de uma mãe. Olha que incrível. E aqui vem dando algumas figuras do que Deus queria fazer, né? Quando ele vai para Oséias, diz como as imagens presentes nesses versículos ilustram a maneira pela qual Deus ama o seu povo e cuida dele. Tem algumas imagens, uma que eu gostei muito, não sei, cada um de vocês deve ter uma, ensina-nos a andar. Eu achei assim, você já ensinou sua filha a andar, não ensinou? Mas ele, quando você falou aí da questão dele trazer essas duas figuras, primeiro ele se compara, o amor é o de mãe, isso. mas ele é apresentado como nosso pai. Como ele consegue a junção desses dois? Porque, boa pergunta. Igual você falou assim, o filho ele sempre tem aquela segurança. O pai tem características específicas ali no núcleo familiar. Aquela questão de segurança, de cuidado, de proteção, não só da criança, mas de toda a família ali. Quando fala de caminhar, por exemplo, né, eu gostei desse primeiro. Quando Israel era menino, no capítulo 11, lá, versículo 1, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Aí, quando você falou da criança, quando o menino está aprendendo a andar ali, o pai naquele todo cuidado, o filho se sente protegido ali com o pai. Ele sente que é uma proteção diferente. A mãe é aquele amor que ele sabe que, independente da circunstância, não é circunstancial, igual o amor do nosso Deus, não é circunstancial. E aqui, quando traz Oséias, Israel aqui no caso, né, é que Israel ele não reconhecia esse amor de Deus na vida deles. Da mesma forma, somos nós hoje, somos Israel cegos desses cuidados do Senhor para com nós, ou não queremos aceitar esses cuidados também. E ele ainda, eu coloquei algumas características aqui dessa pergunta que é feita para a gente aqui, né? Nesses versículos ilustram a maneira pela qual Deus ama o seu povo e cuida dele. Eu coloquei que ele é um Deus paciente e compassivo, seu amor é incondicional, né? Não é circunstancial também. Coloquei que ele é pai amoroso e que Deus nos conduz com grande amor.
Mesmo que ele Sabe fala... por que eu estou rindo aqui? Como a visão masculina é diferente da visão feminina. Depois eu vou botar as características, você bota a tua aí. Vai lá. Por quê? E eu falo com vocês que isso é uma característica também específica da representação que nós temos de Deus na nossa vida. Por isso que eu falo com você, é interessante que você sempre leia e procure conhecer esse Deus, como ele se apresenta na palavra dele, mas como que é a sua relação com ele também. Aí eu vi essas partes, né, Deus amoroso, porque eu vejo que ele fala aqui assim, ó, no verso 9, não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Ou seja, por mais que o distanciamento, a rebeldia de Israel, igual nós temos hoje, às vezes, daquelas orientações que Deus nos dá, não faça isso, não coma isso, se comporte assim, sua conduta deve ser essa. Mesmo que essa rebeldia nossa, às vezes, não querendo fazer isso, ele nos poupa da ira dele, porque o amor dele é maior. Agora, as consequências desse distanciamento, eles estão aí. Não porque pela vontade de Deus, mas pelo distanciamento, resultado daquilo. Elton, e você? O que você achou nesse texto assim que te chamou a atenção? A gente vê assim, por que o amor de Deus é maior que o amor da mãe? Porque às vezes que o amor da mãe, como a Flávia disse, é uma coisa fora de série, né? O que Deus entregou para nós termos vida, termos esse amor em forma humana? Cristo Jesus, né? Quem que entrega um filho para morrer por outro? Deus fez isso. Isso é uma coisa muito grande. E Paulo, lá em Romanos 8, 38 e 39, ele fala, né? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso... Esse é meu versinho, é o segundo versinho mais preferido que eu tenho. Fantástico. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Que amor é esse? Não consigo me explicar nem entender. Você entregaria um filho seu para a morte? Isso, eu gostei da sua colocação, porque você, como mãe, ou como pai, eu acredito que muitos pais também, você na situação, eu falei assim, não, eu morreria pelo meu filho, e uma mãe também. Mas entregar o seu filho para morrer por pecadores, pessoas injustas, não merecedoras, pessoas que negariam a ele. Você vai falar assim, não, filho, você vai lá morrer. Muitos não vão querer, inclusive vão até te matar, vão cuspir em você, vão te rejeitar durante o mundo, da existência do mundo, vão rejeitar o seu convite. Mas morra por eles também. Legal. Agora, eu chamei a atenção, foi o seguinte, as características que você colocou na tua resposta foram 100% características femininas. A visão de um Deus legal no sentimento. Olha só o meu aqui. Ensinar a andar, carregar em seus braços, cura e sustento. Ou seja, se você for ver, aí é o lado emocional. Aqui é o lado prático de um filho. Então, eu achei tão interessante a forma que você colocou. Eu falei, sabe por que eu aprendi com mulher? Teve um concurso uma vez que era Beleza de Jesus no Apocalipse. Então, eu e um rapaz, nós fizemos uma oratória que mostrava o poder de Deus, mostrava papá. Ficou muito 10. Aí foi uma moça, fez a mesma oratória, mostrando a beleza, o lado emocional de Jesus no Apocalipse. Nós perdemos feio. Por quê? É o lado feminino, que é lindo de ver, a beleza que você viu nesse verso. Eu gostei, por isso que eu falei assim, aqui é a questão prática, de um Deus prático, um pai que vai lá, quer carregar no colo, papá quer mais força. Ali mais sentimento, mais emoção. Amei a forma que você colocou. É porque o amor de Deus, ele não é um amor passivo, ele é um amor de ação. E para mim, essas que você fala são as ações, e nós às vezes às vezes a mulher tem esse olhar mais para isso, porque eu até escrevi que o amor de Deus é maior do que a ira, e as falhas humanas... sua compaixão é incomparável, sua misericórdia é infinita. Infinita, né? Agora eu vou fazer a pergunta que está aqui, que nós falamos, nenhum amor terreno pode ser comparado ao amor dos pais. Isso nos guia, nos ajuda a entender o amor de Deus por nós. Por nós, a pergunta é a seguinte, que conforto podemos e devemos extrair dessa verdade? Desse Deus que você falou, e agora há pouco que o Elton falou, imagina que conforto que eu posso ter, não importa o que você fez da sua vida, hoje Deus te ama e quer te restaurar para você ser filho e filha dele, olha que coisa fantástica. Não importa onde você foi, onde você está, que maravilha. Porque esse mesmo Deus que ama, na parte de terça-feira, diz que é um Deus que tem o quê? Compaixão. Compaixão.
que é isso, ter compaixão? Me ajuda aí, que eu não entendo bem esse negócio de compaixão, não. Porque eu e o Kevin, nós somos muito machos. Esse negócio de compaixão, não sei não. Como é que é o esquema, Elton? Eu gostei que eu fui olhar o significado da palavra compadecer lá, né? Que a origem da palavra vem de ser movido nas entranhas. Coração e ventre era o centro, né, das emoções. O povo ali daquela época, os judeus consideravam ali o centro das emoções. Então, quando eu falo aquela compaixão, é ser movido nas entranhas, ou seja, era algo que mexia com ele. E a compaixão de Cristo não era um sentimento passivo, igual eu te falei. Ele sempre resultava em ações. Então, quando você vê esses textos que traz o milagre, quando ele vê a multiplicação dos pães, quando chegava alguém com uma dificuldade, não tinha uma mobilidade, cego, uma doença, uma enfermidade, Deus ele restaurava. E eu gosto sempre dos milagres de Jesus e essa compaixão que ele tinha, porque ele vinha fazer uma obra completa. Porque a compaixão dele não se limitava só por exemplo, a fome deles, a fome física. Ele sabia da outra necessidade que eles tinham ali, que era espiritual. Então, ele pregava para eles. Nós ia cuidar, dar um prato de comida e pronto. Agora, se fosse com amor de mãe, né, Elton? Continua. Eu só chamei essa atenção para ver a diferença. É porque eu vejo isso, por exemplo, quando eu encontro alguma pessoa. Aconteceu um fato esses dias que eu falei assim, pertinente à lição. Quando você encontra alguém pedinte, que alguém vem, né? Eu estou vendendo isso aqui porque eu preciso, ou ele está querendo comer alguma coisa. Vem um rapaz que estava vendendo algo, eu falei assim, nossa, eu não tenho dinheiro nenhum. Você tem chave, Pix? Ele falou assim, eu não tenho nem celular. Eu falei assim, nossa, eu preciso sair mais precavida para poder auxiliar. Só que eu fiquei conversando com ele ali, porque eu senti essa necessidade de dar atenção, porque muitas pessoas, além de não poder auxiliar por alguma circunstância, porque não quer, ninguém é obrigado, mas também menosprezam dar uma atenção para aquela pessoa. E oferecer mais do que aquilo, às vezes só um alimento, só um dinheiro, só aquele recurso material. Mas a pessoa, às vezes, quer só uma atenção, um bom dia, ser educado com ele, não tratar ele com menosprezo, como se fosse um ser inferior a você. Então, assim, e Jesus ele enxergava isso. Quando fala essa da compaixão dele, é essa compaixão. A compaixão que Jesus que fala aqui na lição é aquela compaixão que move. Não é só aquela dó, pena da pessoa. Ela vai te mover a fazer algo. A ação, né? E isso é Deus operando constantemente. A gente vê no passado acontecendo a mesma coisa, né? E hoje também a gente vê Pedro falando, lançando sobre toda a ansiedade, né? Porque ele vai se compadecer de nós, né? E aí a gente vê no passado Oséias, né? Deus falando, casa lá com uma mulher prostituta, tenha filhos com ela. Por quê? É o mesmo que o povo dele estava fazendo com ele, né? Traindo, fazendo, né? Ele fazia de tudo pelo seu povo lá no passado, e o povo que se rebelando, se prostituindo com outros deuses, fazendo todas as coisas erradas, mas ele sempre fazendo o quê? Eu vou restaurar o meu povo. Ele poderia muito bem destruir, né? Mas a compaixão dele, quando ele vê a necessidade, que a maior tristeza do ser humano é o quê? É o pecado. É a coisa mais terrível que existe, né? E Jesus vem aqui e morre em nosso lugar, né? Que compaixão que é essa? Né? Isso é tudo. Para nós é tudo. E o mais interessante é entender que esse Deus que tem compaixão, que ama, que é apaixonado por mim, ele é o que também, que diz na parte de quarta-feira? É um Deus que tem? Ciúmes, né? Tá. Que ciúme é esse de Deus? Não é aquele ciúme que a Mike tem de mim, não, né? Brincadeira. Eu nem sei se tem ainda. Não é? Às vezes até quer, vai, alguém leva, por favor. Não, eu incomodo tanto que ela leva, por favor. Mas assim, que ciúme, como eu posso interpretar esse ciúme de Deus? O parâmetro que nós temos de ciúme, da palavra ciúme, a lição até nos traz isso, é o quê? Ele é negativo. Isso. Porque o ciúmes às vezes é doentio, humano, né? O ciúmes ele é negativo. Na nossa circunstância humana, ele é negativo. Porque ele é, na maioria das vezes, de uma pessoa insegura, possessiva, autoritária. Então, assim, é um sentimento perigoso, da inveja. Então, ele é um sentimento perigoso. É falta de confiança. São todas essas funções de coisa. São o quê? Originados no pecado. Esse ciúme humano. Agora, quando eu aprendi aqui, né? Aprendi estudando essa lição, que o ciúme, quando a lição apresenta de Deus, é diferente.
é um ciúme altruísta e que manifesta o caráter do nosso Deus de cuidado. Porque muitas pessoas falam assim, até que você estava falando, a gente brincando a questão dos ciúmes da Mike. É zelo. Não. Quando você vê na questão humana, você vai ver mais que são pessoas mesmo egoístas. Você quer, às vezes, você sufoca a outra pessoa, falta de confiança. Né? Exatamente. Não. Então, ciúme nessa circunstância humana. Mas de Deus, não. Ele é o altruísta. Eu costumo sempre dizer que um pouquinho de ciúme é bom. Um pouquinho de ciúme, gera cuidado. Certo? E o que você achou da explicação dela? Vale ou pode ter bastante ciúme? Não pode. Aqui. Vai lá. Eu vou ler 1 Coríntios 13. Eu falei, tranquilo. 1 Coríntios 13, 4 fala assim, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Não arde, mas tem um pouquinho. Então, esse arde em ciúmes é o homem. Isso. Arde em ciúmes, ou seja, né, o de Deus é diferente, está regado com o quê? Amor, com paciência, com bondade. É um ciúmes assim zeloso, porque ele ama o seu povo, né? Então aqui não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Ou seja, é diferente. É igual a Flávia falou, a gente tem que orar. Ciúme, igual Deus irado. A gente não pode imaginar um Deus irado que nem o Jefferson, vermelho, com raiva, querendo matar todo mundo, igual a gente fica, não, sem controle, descontrolado. A ira dele é contra o pecador, né? Não, é contra o pecado. Ele ama o pecador e não suporta o quê? O pecado. Então, a ira dele é regado com amor e justiça, né? É diferente da nossa. A nossa é toda errada, né? Então, esse ciúme de Deus é um ciúme de amor, né? E que ele não tolera que ver os filhos dele sofrendo por causa do quê? Do pecado. Ele não suporta ver isso. Isso machuca o coração dele, né? Não é que ele vai ficar assim, não, isso aqui é meu, ninguém pega, ninguém faz, né? Não é aquele ciúme nosso doentio, é diferente. Que está à beira ali o egoísmo, né? Eu coloquei assim, é motivado por amor, santidade e justiça. É uma expressão de zelo de Deus por aquilo que é correto e do seu desejo de proteger o relacionamento de aliança com seu povo. Né? A chave está no caráter de Deus. A diferença, é muito grande isso, né? A diferença do ciúme, que a gente fala humano, que nós conhecemos, e do ciúme divino, que é o ciúme que a Bíblia traz aqui para a gente, que fica parecendo um pouco incoerente, né? Quando a gente lê Romanos 13, lá, que fala do amor, que ele não arde em ciúmes, é o caráter divino. Isso aqui é o diferencial. Eu só vou ler para vocês aqui mesmo, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Que bênção. Na parte de quinta-feira, fala de um Deus o quê? Compassivo e apaixonado. Exato. O que é essa compaixão? O que é essa paixão de Deus assim? Nós já falamos um pouquinho da paixão de Deus, que não tem nada a ver com a nossa paixão, né? Que não é um ato doentio de uma. Porque paixão hoje em dia, tudo é amor hoje assim, tudo é paixão e amor. Paixão, né, como dizem os psicólogos, os psiquiatras, é um sentimento bom, é ótimo. Só que é um sentimento que pode levar à loucura, certo? Ou pode crescer e levar ao verdadeiro sentimento do amor. Quando fala que o amor de Deus ele é apaixonado e compassivo. Compassivo quer dizer o que, mais ou menos? Compassivo é uma pessoa estressada, né? Não, compassivo. Não? Como explicar isso? É igual você falou, as nossas percepções desses sentimentos, eles são todos humanos. Sim. Então, está aí a complexidade da nossa compreensão deles virem do divino, como, na verdade, a origem deles são divinas. Eles foram corrompidos aqui pelo pecado. Mas quando fala assim, compassivo, alguém que se compadece do sofrimento dos outros e se identifica com eles. E apaixonado, quando eu fui linda, fala que ele move a uma ação, ou seja, um complementa o outro. Porque quando a gente fala de paixão, a gente até faz a distinção. Paixão é amor. Paixão é aquilo que você sente no início de uma relação, que dura pouco tempo e que depois se concretiza o quê? No amor, que é daquela convivência que você tem com a pessoa. Mas aqui não. Paixão, quando Cristo fala de paixão, está intrínseca em amor também. É o que move ele. Então, é somente por meio da ação do Espírito Santo podemos morrer para esse egoísmo e compreender o que é essa compaixão, esse compassivo, esse apaixonado aqui, né? Exato.
A gente vê que todas as emoções, a gente tem que separar as emoções humanas com as emoções de Divinas, Deus. né? São totalmente diferentes. E quem mostra isso para nós é o Espírito Santo, né? Então a gente vê assim pessoas achando que Deus é muito bondoso, que não vai que vai amar a todos sem ter o quê? A resposta do ser humano a esse amor. Ele quer que tenha. A gente vê que ele ama incondicionalmente, quando nós vimos os estudos passados, e também o quê? De maneira condicional. Ele quer ter um retorno de tudo isso. Não é um amor de mão única, só ele ama. Não. Isso existe, mas também ele quer a reciprocidade, ou seja, exato. que volte a resposta do amor, né? Agora, o que a gente vê muito aí no meio cristão hoje? Deus é amor, pode fazer o que você quiser, não precisa mudar, não precisa. Não, ele quer a nossa mudança, né? Agora tem se pregado muito no meio cristão, um Deus muito o quê? Compassivo, muito. É verdade, mas que ele existe porque ele existe esse amor para transformar a nossa vida, né? Ele quer transformar, porque nós vivemos num mundo de pecado. Às vezes as pessoas falam assim, Deus não vai castigar ninguém, vai ter o juízo, a gente sabe disso, mas tudo regado sobre o quê? O amor, a misericórdia e a justiça dele. Então eu posso interpretar que essa compassividade de Deus, além de ser um sentimento de ação, é um sentimento de espera. Um Deus que dá tempo. Dá tempo. Que espera, que me aguarda, é isso? É isso mesmo, é que Pedro fala lá em 2 Pedro 3, né? Ele é longânimo, não querendo que ninguém o quê? Se perca, mas todos venham ao caminho dele e se salvem. Então, ele dá esse tempo para o ser humano, né? E assim como ele fez no céu com Lúcifer, como ele fez com Adão e Eva, quanto tempo ele dá, né? Mas vai chegar um momento em que não pode mais ficar desse jeito. Mas a gente tem que ter fé de que Deus nos ama e que a gente pode ter uma vida em relacionamento com Ele de perfeição e justiça e amor com Ele. Amém. Também, né? Amém. Isso é importante. Isso é importante, né? Então, aquele versinho bíblico que eu acho muito bacana, e você já escutou também, que você que está em casa, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Flávia, vendo um Deus assim que ama, que a compaixão dele chega a doer nas entranhas do intestino. Como não amar um Deus desse? Sim, e o convite que ele faz para a gente, somente nessa lição aqui que a gente viu da quinta-feira, é a questão da negação do eu, morrer. Porque só é possível você propagar esse amor que você recebe, só você negando o eu. Se você não fizer isso, não será possível você experimentar esse amor na essência que é do caráter do nosso Deus e transmiti-los para outra pessoa, para as outras pessoas também. Amém. É necessário essa negação do eu. E essa negação do eu só acontece o que deixando os nossos desejos, buscando na palavra do Senhor orientação para as nossas ações, para a nossa conduta, para o nosso modo de viver, para o nosso modo de agir. Então, Deus compassivo, ele faz um convite. Negue a ti mesmo e siga-me. Negue a você mesmo. É negar o quê? As nossas paixões, os nossos desejos, né? Que só nos afastam do nosso Deus, da vontade que ele quer para a gente. Assim como ele fez com Israel ali, lá em Oséias, como nós vimos, né? Ele faz o convite para que venha, como ele fala assim, como uma galinha junta os pintinhos, eu quis te ajuntar. É o convite dele constantemente. É um pai zeloso, é aquela mãe que ama, que independente da circunstância que o filho se encontra, você fala assim, deixa ele morrer, se quer seguir essa vida, deixa. Não deixa, eu vou resgatá-lo enquanto ele deixar, e Deus ainda dá outra coisa para a gente, a escolha. Né? Ele não te obriga a amá-lo, ele te amou, isso independente. É tudo, né? Você vai escolher. Agora eu estava escutando um rapaz, até famoso, ele explicando, né? Aí a mãe dele falou assim para mim, filho, faz isso. Mãe, eu não vou fazer. Eu estou falando para você fazer isso. Mãe, eu não vou fazer. E outra coisa, se a senhora me obrigar a fazer, eu não vou amar a senhora. E ele olhou assim para o filho e falou, meu filho, olha a minha idade. Eu quero é respeito. Porque o dia que você aprender o que é respeito, quando você chegar na minha idade, você vai entender o que é amor. Eu sei o que é amor, eu sou amada pelo seu pai, eu sou amada, eu não preciso do seu amor, eu preciso do seu respeito. Eu achei isso interessante, que quando a gente vai para a Bíblia,
E a gente começa a ver na Bíblia, Deus, a primeira coisa que Deus pede é respeito. Ele ama, Ele dá todas as oportunidades. Ele fala, filho, você me respeita? Eu só quero que você me respeite. Olha a minha lei, olha a minha guarda, obedeça, faz aquilo que você sabe que você precisa para a salvação. Me respeita nisso, sabe por quê? Porque eu te amo. E quando você crescer no respeito, você vai entender o que é amor, né? Interessante isso, essa maneira, né, como Deus tenta nos ajudar. Bom, nós estamos chegando no final da lição e agora eu vou confessar uma coisa que posso confessar para vocês aí. Eu fiz questão de trazer a Flávia para o dia de hoje. Vocês estão vendo que eu e o Elton nós estamos mais quietos. Por quê? Nós temos questão de trazer uma mãe para falar de um sentimento que nós não iríamos... nós já está em 3 homens aqui, tá, Flávia? Imagina falar de amor de mãe. Aí eu começo a olhar assim e falei, mas não pode. Não pode. Nós fizemos um jeitinho, liguei para a Flávia, sabe, Flávia, consegue, a tua lição é a outra. Não, Gerson, eu dou um jeitinho, eu agradeço demais, Flávia. Eu acho que para o nosso público foi muito bom, para os nossos alunos. Para mim e para o Elton foi fantástico, né, Elton? Claro. Nós só arrematamos aquilo que uma mãe de verdade sabe o que é amor de uma mãe. E é importante, né, eles entenderem isso, né, Flávia? O que é o amor de uma mãe e como Deus os ama, né? Eu gostei de algo que você falou aí quando você estava fazendo suas observações, que a mãe falou que ela se sentia amada. Se sentir amada é muito bom. E na ausência, às vezes, desse grupo familiar, que é pai, mãe, que nem todas as pessoas, porque eu falei, várias circunstâncias, né? A lei até, às vezes, a vontade dos genitores, não podem estar com seus filhos. Se sentir amada depois foi muito importante para mim. Sempre, né? E eu encontrei isso, igual eu falei com você, no grupo, na igreja, eu me senti amada. Mas antes eu compreendi e entendi que Deus me amou, mesmo antes de eu saber. Ele cuidou de mim, mesmo quando eu não estava ciente disso, Ele estava cuidando de mim. Mesmo na ausência daqueles que eu tanto queria presente, Ele cuidou de mim. Agora me fala uma coisa. Hoje, quando você olha o teu passado, que tinha essas faltas, e você vê as pequenas coisas que davam certo, encaixado, hoje você vê como você era amada. É a mão de Deus. Então, você vê. E eu vejo na minha vida hoje também essa ação dele. Eu me sinto amada. É muito bom você se sentir amada. E você tem essa convicção, por mais que esses amores aqui terrenos são falhos, você pode estar nessa condição de não se sentir amado por ninguém. Mas você está equivocado. Tem uma pessoa que te ama de forma incondicional. E uma coisa assim, aquilo que você falou agora, a Flávia disse que ela se sentiu amada na igreja. Se você vê ela como uma líder de igreja, você vai ver que todo amor que é maduro, ele corresponde também. Então, aquilo que você sente que a igreja um dia te amou, que o Deus te amou, você faz de tudo hoje para reverter isso também em prol da obra dele. Demonstrar amor para os outros também. Entende? Isso é legal, é o que você falou, que o amor é correspondido. Porque nós falamos muito de amor e você falou, não, você tocou nessa... Não, quem ama também sabe amar o outro que o ama, né? E assim, eu acho muito importante a Flávia falando isso, porque o amor cura todas as coisas, né? Nossa, essa frase faltava, isso. Ela falou de um jeito, você fechou aqui. O amor de Deus, por exemplo, a Flávia poderia estar uma revoltada, vida revoltada e todas, né, no meio das drogas, porque ninguém me ama, alguma coisa, mas não. Quem te alcançou o amor de Cristo, Ele cura todas as coisas. Tem pessoas que podem estar nos ouvindo que sentem essa falta de amor das pessoas na família, no trabalho, onde for com as pessoas, mas ter a certeza de que Deus te ama profundamente e vai curar tudo isso. Os traumas de infância, né, de criança, de ser rejeitado, de ser maltratado. E esse amor cura todas. Quantas pessoas seriam curadas se conhecesse o amor? Esse amor de Deus. Né? E nós, como representantes dele aqui, estamos aqui também à disposição para acolher e amar essas pessoas que precisam ser amadas também. Amém. Muito obrigado, tá, por vocês. Nós chegamos agora no final da nossa lição e eu quero terminar para vocês lendo o que está na parte de sexta-feira. Eu achei muito bacana, que diz assim: os que têm, eu e você que está aí, se tiver algum amigo que você sabe que se sinta assim, olha, manda para ele aqui esse texto e manda para ele a nossa lição, para ele ver como Deus ama demais ele. Deus é apaixonado. Deus, não importa se ele não se sente amado, Deus ama demais ele. Diz assim: os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem em si mesmo nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Olha que lindo. Amém. Ele nos sugere que troquemos nossa pobreza de sua riqueza e graça.
Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele, qualquer que tenha sido a nossa vida passada. Por mais desanimadora que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Que coisa linda. Amém. Eu queria encerrar, já que eu tenho uma mãe aqui. Semana passada eu li uma história de um casal, né, com um filho no colo, que eles estavam atravessando uma mata com geleira. Eles eram obrigados a fazer aquele caminho. E no caminho se perderam. Eles não sabiam se ia para um canto, para outro canto. Então, o que o esposo fez? Colocou a mãe num lugar bem protegido, debaixo de uma árvore mais protegida, com o filho, e falou: eu vou e eu volto. Espera que eu volto. Só como eles estavam perdidos, ia para cá, ia para lá. Ok, demorou um pouco mais, e de repente ele volta com a ajuda. Ele sabia mais ou menos onde que era a árvore, a localização, ele foi marcando o território. Ele volta. Quando ele volta, ele vê a seguinte cena. E antes de eu falar da cena, eu quero ler aqui o verso. O verso diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Qual era a cena? Eles chegaram debaixo daquela árvore. Eles viram a mãe com o filho no colo, ela botou ele em contato com a pele, debruçada de um jeito que ele ficava só em contato com a pele dela, as pernas, o movimento, e ela morta, congelada. O filho ainda estava vivo. É esse amor que Deus diz que tem por você. Há uma geleira, há uma mata que nós temos que atravessar até as mansões celestiais. Esse Deus é um Deus maravilhoso, como a Flávia falou, como o Elton falou. É um Deus que te ama, que é apaixonado por você. É um Deus que Ele vai envolver você se você permanecer no colo dEle, se dispor a ficar ali. E vai sofrer, e já sofreu, tudo para que quando Ele voltar, você esteja seguro, quentinho, vivo, para ser eternamente feliz com Ele. É esse Deus que te ama, assim, compensa confiar nesse amor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai, como é bom saber que o Senhor nos ama mais do que uma mãe. Agradecemos a Flávia, que esteve aqui conosco hoje de forma assim, muito espontânea. Falou um pouquinho desse amor, a gente viu o ânimo dela em falar isso. Obrigado pelo Elton também, que colocou também a questão do amor do Pai na visão nossa masculina. É bom a gente interagir assim. Que os nossos amigos, né, possam entender que Deus ama de muito, mas muito, 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 muito e de muitas maneiras. Que possamos permanecer nos seus braços. Que possamos aceitar o poder do Espírito Santo, que possamos buscar o seu amor na tua palavra e dele extrair tudo aquilo que necessitamos para permanecermos fiéis até a morte, para receber de Cristo a coroa da vida. Ó Deus, nos abençoe, esteja conosco, com todos nós, dá-nos vitória por Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você que esteve conosco em mais uma classe. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, nós vamos ter mais uma escola sabatina, mais uma classe, mais uma lição maravilhosa. E vamos estar esperando você, hein? Aqui, ó. O Kevin vai estar de olho se você vai estar aí ou não. Então, tenha, hein? Tenha tempo, tenha coragem de aprender um pouquinho mais desse amor maravilhoso de Deus. E lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai aonde? Da boca de Deus. Que Deus abençoe você, tenha muitas vitórias. E estou te aguardando, tá? Semana que vem, não esqueça, mesmo dia, mesmo horário, fechado. Um beijão.